Olá, meus alunos. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar mais um conteúdo e vamos trabalhar, então, a tabela periódica dos elementos. Começando aqui com um histórico, né? Quais são os processos, quais são os cientistas que trabalharam na evolução da construção dessa tabela periódica. Começou com Antônio Lavoisier, né, que foi o primeiro a classificar os elementos em grupos. Depois nós passamos para John Dobereine, que ele foi o segundo a tentar organizar esses elementos químicos, na qual ele passou a organizar os grupos por meio de tríades. Alexandre de Chacortot, ele também organizou os elementos e passou a ser chamado de parafuso telúrico. John Newlands, ele foi o quarto cientista a organizar esses elementos, passando a organizar nas chamadas Lei das Oitavas, chamadas Oitavas de Newlands. Nós temos aqui o cientista conhecido como pai da tabela periódica, Dmitry Mendeleev, né? Onde ele foi o criador da versão atual da tabela periódica dos elementos químicos, onde ele organizou esses elementos de acordo com as suas propriedades que ainda não tinham sido descobertas. Então, por que a necessidade de organizar esses elementos em uma tabela? Então, nós organizamos a nossa casa quando nós vamos a um supermercado, a uma biblioteca. Sabemos e organizamos de modo com que seja mais fácil nós encontrarmos aquilo que nós estejamos procurando, né? Numa biblioteca, os livros eles estão catalogados por ordens, né? Por temas, quem é de terror, romance, literatura, português, matemática, metodologias científicas. No supermercado, nós temos a parte onde eu tenho grãos, onde eu tenho material de limpeza, onde eu vou ter as verduras e legumes, onde eu tenho os laticínios, né, o açougue da padaria. Então, todos esses materiais, gêneros alimentícios no supermercado, eles estão organizados de forma para que a pessoa, quando chegue, né, procure e saiba onde está localizado. Assim, necessitou dessa organização uma tabela periódica, né? Os elementos, eles passam a estar organizados de acordo com suas propriedades. Quem são metais, quem são ametais, quem são gases, quem são sólido, esses elementos. Então, aí está, né, a necessidade de organizar esses elementos para uma melhor visualização, para um melhor entendimento. Então, aqui, a tabela periódica, ela é organizada em colunas, que são essas linhas na vertical, são 18 colunas. Na horizontal, nós temos os períodos, que são 7. Nós também dividimos a tabela periódica, classificando esses elementos em metais, semimetais, não metais, gases nobres, os elementos de transição, que são os de transição da família B, de transição externa, e o de transição interna, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Cada família também recebe um nome. Nós temos aqui a família 1A, família 2A, que a gente vai ver depois cada uma dessas famílias. E essa organização também está de acordo com as suas propriedades. As propriedades físicas e químicas semelhantes a cada um desses elementos. Começando aqui pelos conceitos de períodos e famílias e a lei periódica. Então, os períodos são as linhas horizontais. Eles apresentam regularidade quanto à variação das propriedades físicas dos elementos.
A família, também chamada de grupo, são as linhas verticais, as colunas. Eles apresentam os elementos que fazem parte da mesma coluna, propriedades químicas semelhantes. A lei periódica diz que quando os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, né? E vão estar repetidamente com as suas características nas propriedades. Então, Mendeleev, quando ele organizou a tabela periódica, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, tá? Então, volto aqui detalhadamente. Nós temos as famílias ou grupos, que são as colunas, né, enumeradas de 1 a 18. Nós temos aqui nessas duas primeiras colunas a família 1A e 2A, coluna 1 e coluna 2. Nessas colunas aqui do meio, nós temos a família B, né, que vai da 3 até a família 12, coluna 12. Dentro dessa família B aqui, das famílias B, que são dos elementos de transição externas, nós temos essas duas linhas embaixo, que fazem parte do 6º e do 7º período, que é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Na coluna 13 até a coluna 18, também nós temos elementos da família A, chamados de elementos representativos. As linhas na horizontal são os períodos. Nós temos 7 períodos aqui, do 1 ao 7º período. Então, as famílias, elas estão organizadas em 18, enumeradas de 1 a 18, apresentam propriedades químicas semelhantes e a mesma configuração eletrônica, ou seja, a quantidade de elétrons presente na última camada é que vai identificar também a família que está localizado esse elemento. Então, por exemplo, aqui lítio, quando ele faz a sua distribuição eletrônica, ele apresenta 2 camadas. O número de elétrons da última camada, que no caso aqui é 1, significa que ele vai fazer parte da família 1A, que é a família dos metais alcalinos. Assim também como o sódio. O sódio, quando a gente faz a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, aqui apresentamos 3 camadas, tá? A quantidade de elétrons presente na última camada, que é aqui a camada 3s1, que o número de elétrons é 1, faz com que ele também esteja na família 1A, que é a família dos metais alcalinos. A quantidade de elétrons, né, na sua última camada determina a família. E a quantidade de camadas, se eu tenho camada 1, camada K, duas camadas, camada K e L, eu vou estar no 2º período. Se eu tenho as 7 camadas da K até a camada Q, eu vou estar no 7º período. Mas ainda falando sobre as famílias. As famílias também elas representam uma denominação. Geralmente, essas denominações se tratam apenas das famílias dos elementos A. A família 1A chamada de metais alcalinos. A família 2A, coluna 2, metais alcalinos terrosos. A família 3A, que é a coluna 13, família do boro. Família 4A, coluna 14, família do carbono. Família 5A, coluna 15, família do nitrogênio. Família 6A, coluna 16, é a dos calcogênios. Família 7A, ou coluna 17, família dos halogênios. E a família 0, ou 8A, ou simplesmente família 18, coluna 18, nós temos aí os gases nobres. Então, esses elementos das famílias A, nós somos chamados de elementos representativos. E os elementos da coluna B, que é o que vai da coluna 3 até a coluna 12, nós temos os elementos de transição. E das séries dos lantanídeos e dos actinídeos, que são essas duas linhas abaixo do corpo da tabela periódica, são chamados elementos de transição interna.
Então, os elementos representativos, né, são os elementos que fazem parte da família A. Os elementos de transição são os elementos da família B. E de transição interna é da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos. Os períodos. Os períodos, eles correspondem a 7 camadas, tá? 7 linhas, que estão encontrados de acordo com as suas camadas eletrônicas. Se o elemento apresenta 2 camadas, ele vai estar no segundo período. Se ele está com apenas uma camada, ele vai estar no primeiro período. Se ele tem 5 camadas, que é as camadas onde você faz a distribuição eletrônica, são os elétrons que esses elementos apresentam no seu átomo, né, na sua eletrosfera, e vai estar, né, relacionado ao período onde ele se encontra. Então, aqui eu tenho 2 exemplos do oxigênio e do flúor. Eles apresentam 2 níveis, 2 camadas eletrônicas, camada K e camada L. Então, eles vão estar presentes aonde? No segundo período, tá? Os elementos químicos. Então, os elementos que fazem parte da tabela periódica, nós temos cerca de 118 elementos químicos. Para cada um desses elementos, eles apresentam um símbolo, que são representados por letras maiúsculas e minúsculas, ou minúsculas, e apresentam também o seu nome de origem ou em português ou em latim, ou em homenagem também a algum químico que descobriu esse elemento. Então, todos os elementos químicos que fazem parte da tabela periódica, dos 118 elementos, cada um vai apresentar um símbolo. Então, aqui o sódio é o nome em português, mas tem um nome dele em latim, que é o natrium. O seu símbolo ele é representado por 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula, que é o Na, é o N e o A, que vem da sua origem em latim. Nós temos aqui o enxofre, que é o nome em português desse elemento. O seu símbolo é sulfur. Ele tem o seu nome em latim, o seu nome em latim é sulfur. E nós temos aqui como símbolo a letra S, que é a primeira letra do seu nome em latim, tá? Quando o elemento ele tem apenas uma letra, essa letra ela tem que ser maiúscula, tá? Aí nós temos outros elementos, né? Que, por exemplo, o oxigênio. Ele tem o símbolo O, que é do seu nome em português. Nós temos o flúor, o seu símbolo é K. Não, perdão, K é do potássio, tá? O flúor, o seu símbolo é o F, né? De origem do seu nome em português. E como eu faço a representação desse elemento? Na tabela periódica, você observa que ela é feita por vários desses quadradinhos. Eles têm no seu centro o símbolo do elemento, tá? Aqui eu tenho o Fe. Embaixo dele, logo em cima, eu tenho o seu nome em português. O seu número de massa, a massa atômica, que é 55,847. A massa atômica ela vem em números decimais e a gente pode arredondar, né, para um valor inteiro. Então, a massa do ferro eu posso considerar o número 56. Em cima, bem aqui no canto da minha esquerda, eu tenho o número atômico. Então, o número atômico do ferro é 26. No cantinho aqui da minha direita, eu tenho a distribuição eletrônica, que são a quantidade de elétrons presente em cada camada eletrônica desse elemento, da sua eletrosfera. Então, aqui ele tem 4 camadas, né? Em camada K com 2 elétrons, camada L com 8, a M com 14 e a N com 2.
Então, isso significa dizer que essa quantidade de camadas, né, indica que o ferro ele vai estar no quarto período. O ferro ele é um elemento de transição, ele não faz parte da série dos elementos representativos. Tá? Então, resumidamente, aqui eu tenho um mapa que eu posso resumir como é que eu organizo a tabela periódica. Então, a tabela periódica atual, que é essa tabela que nós conhecemos hoje, ela foi criada por Dmitry Mendeleev em 1869. Ela está organizada de acordo com os seus números atômicos em ordem crescente de número atômico, e esses números atômicos desses elementos foram descobertos por Henry Moseley em 1913. Também a tabela periódica ela está organizada de acordo com suas propriedades periódicas, tá? Ela é formada por períodos e grupos. Os períodos, eles são definidos pelo número de níveis de energia que está presente, né, no preenchimento dos elétrons na eletrosfera deste átomo, que são as linhas na horizontal, que são 7 períodos, e formada também pelos grupos, né, em que cada grupo contém os elementos químicos. Esses grupos são quem? São as famílias, que são as colunas, né, na vertical. São 18 colunas. Esses elementos químicos, né, nós temos um total de 118 elementos químicos conhecidos hoje. Eles estão organizados nas famílias de acordo com o seu número de elétrons na camada de valência, que é a última camada eletrônica, e de acordo com as suas propriedades semelhantes, tá? Então, os elementos que apresentam as mesmas propriedades, eles vão estar localizados no mesmo período.